Até no nosso sistema legal, a gente pode ver brechas da gente se confundir assim nesse processo, né? Digamos assim, um exemplo super crucial, né? A gente vive isso lá no sítio com uma frequência, né? A lei manda que eu pague X para o meu empregado. A minha essência sabe que aquele trabalho ali vale X mais Y. Mas, sabe, se dentro de mim mora uma necessidade muito grande de eu ter mais dinheiro, porque eu preciso compensar alguma coisa, sabe, eu vou pagar o X ou vou pagar o X mais Y, né? Embora eu esteja coberto pela lei. Então, essa questão da justiça imanente, ela nos convida para que a gente tenha um diálogo extremamente honesto com a gente o tempo todo, né? A partir de cada coisa que nos acontece. É esse diálogo honesto que pode ir nos levando, né, ao discernimento. Agora, quando essa ideia da justiça imanente povoa, né, a nossa consciência, acontecem, eu acho que duas coisas que são muito importantes também. Uma, eu vou chamar, é uma coisa muito poderosa, que eu vou chamar de aceitação ativa e convergente. Porque se dentro de mim existe essa certeza que eu atraio aquilo que a minha essência quer que eu atraia, eu tenho que aceitar o que me acontece. Mas aceitar não significa, então, tá bom, eu vou dizer que foi Deus que quis assim, tá bom, não sei o quê, né? Aceitação ativa, porque essa aceitação terá que despertar em mim o gesto, a atitude, a ação de querer enfrentar e transformar aquilo que eu preciso transformar em mim, que me foi apontado pelo que aconteceu comigo. E é convergente porque nesse momento a minha energia vai convergir toda para essa atividade. E a gente vai parar de gastar energia, né, reclamando, culpando alguém, ficando com o ressentimento absorvendo toda a nossa energia vital, na verdade. Eu acho mesmo que essa aceitação ativa e convergente, ela é uma situação muito ecológica. Ela impede que no nível pessoal a gente gaste a energia toda. Mas acontece que além, né, eu acho que ela acontece quando a gente percebe o significado daquilo que nos aconteceu, né? Mas são muitas e muitas vezes que às vezes é tão dolorido, é tão difícil, é tão sofrido algum acontecimento que a gente não consegue entender por que a gente está vivendo aquilo. Isso é super comum, né? Isso acontece, né, frequentemente. E é um perigo, porque quando a gente não entende, né, esses padrões nossos antigos não integrados insuflam no nosso ego logo aquela ideiazinha assim, escuta, isso é tudo muito complicado, será que não tem um jeito mais leve da gente viver, uma coisa mais fácil? A vida não é menos complicada? Isso é complicado demais, a coisa é mais simples. Não é, sabe? A gente tem que ter certeza que não é. Na verdade, nós somos esses seres maravilhosamente sofisticados, que o Sérgio estava falando aqui, complexos, sabe? E não tem como negar isso. A gente tem que desfrutar disso e a gente vai desfrutar quando a gente se apropria disso, quando a gente respeita isso e a gente quer conhecer isso. Então, quando a gente não entende, eu acho que aí é uma outra aceitação que pode acontecer dentro de nós se a gente, em princípio, tem uma relação com a existência da justiça imanente. É o que a gente vai chamar de aceitação intuitiva. Porque é aquela que acontece mesmo que eu não esteja entendendo exatamente por que me aconteceu isso agora. Mas eu sei que eu precisava. E aí, o que a gente pode fazer é a gente ir se relacionando com os sentimentos, com muita calma, sabe? Não querer saber logo, mas com sentimentos que são despertados a partir daquela vivência. Talvez essa relação com os sentimentos acabe sendo um mecanismo de decifração, que a gente acaba encontrando o significado. Ou não, como dizia Caetano. Porque tem uma parte da vida que isso a gente não pode esquecer em momento nenhum, sabe? Que é o mistério. E mistério é aquilo que é inexplicável, que é aquilo que a gente não sabe descrever.
Então, tem uma parte das coisas que nos acontece que às vezes a gente tem que ter essa aceitação intuitiva e aceitar não estar compreendendo. Mas porque a gente aceita, a gente não fica se debatendo em relação à vida. A gente não fica novamente gastando a nossa energia à toa. É como se fosse uma entrega gratuita. E talvez, eu penso sempre que um dos motivos da gente não entender talvez seja exatamente nos colocar na relação com esse mistério. Porque quando a gente entende tudo também, rapidinho, as sombras que nos habitam e o ego se juntam para tentar fazer com que a gente tenha a sensação que a gente tem o controle sobre tudo. Isso não é verdade. A gente não tem esse controle. Então essas coisas muitas vezes vêm só para a gente perceber e poder ter essa entrega gratuita no sentido de aceitar e se relacionar com o mistério, com aquilo que eu não controlo. Então, na verdade, a síntese do que eu estou conversando com vocês agora é tentar despertar em nós a certeza de que o que nos acontece é Deus. Tudo o que nos acontece é Deus se colocando na nossa frente, atraído pela nossa essência, que na verdade é a força de Deus ou é Deus dentro de nós mesmos. Então, esse é o quarto. A justiça imanente, ou mecanismo autorregulador. Algumas ideias, algumas frases, alguns pensamentos às vezes produzem um efeito avassalador. Essa frase que a Lígia falou agora, a primeira vez que eu ouvi, né, Deus é aquilo que me acontece, isso para mim foi arrebatador, antes e depois. Né? Há muitos anos atrás, uma outra frase que eu tinha lido, da Liz Green, foi: nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Né? Aquele negócio bateu aí, foi aí que eu compreendi a necessidade de a gente transformar o passado. Né? E essa agora dali, a gente vai falar sobre isso, mas essa eu acho muito forte. Deus é aquilo que me acontece. Bem, o quinto mandamento chama-se empreender a ordenha simbólica. Empreender a ordenha simbólica. O fato, os eventos já viraram uma vaca, né? Vocês estão percebendo, né? Empreender a ordenha simbólica. No Oriente, é muito fácil você se colocar na situação de discípulo e buscar um mestre, um guru, que na Índia, por exemplo, que teve uma relação com os Vedas, com os Upanishads, com os livros sagrados, e que vai nos orientar o que é a vida. Né? Aqui no Ocidente, a gente não tem muito essa relação. A gente tem professores que são muito úteis do ponto de vista de nos ensinar uma técnica, um conhecimento, uma linguagem que faz com que a gente possa vencer a competição de mercado e ter uma profissão digna e poder ganhar o pão. Isso é muita coisa, não é pouca não, é muita coisa. Mas não é tudo, entendeu? Não é tudo. Nós ocidentais, né? O que seria essa reeducação? Como seria uma nova reeducação? Eu, às vezes, na clínica, eu tenho muita dificuldade de encaminhar uma pessoa para um terapeuta, encaminho, mas eu tenho muita dificuldade, às vezes, de encaminhar para um sábio, um ancião sábio. Eu falo assim: olha, você precisa ouvir um sábio ancião. Aí eu fico, um sábio ancião, por exemplo. Onde é que entendeu? Onde é que está o sábio ancião? Ainda mais numa sociedade como a nossa, que o velho, entendeu? Está na ordem da obsolescência programada, sabe, obsolescência programada, ele descarte maravilhoso. E pior é que o próprio idoso vai se identificando, entendeu? E quando na verdade a gente deveria ouvir os mais sábios, os mais vividos, os mais velhos. E como é que a gente se vira aqui no Ocidente com isso? Então, eu não tenho uma fórmula, dizer, gente, eu vou dar um telefone aqui, mas eu tenho uma dica para vocês. Escuta, para o pleroma, para o mistério, para essa avalanche orgástica que é o ato de respirar, o ato de estar vivo,
Não tem esse papo de Oriente nem Ocidente, não. O que tem é o seguinte: o absoluto está se comunicando com a gente a cada fração de segundo. Então, o que a gente precisa, quando eu falo dessa quinto mandamento, empreender a ordenha simbólica, é a gente ter uma escuta simbólica para aquilo que nos acontece. Ou seja, todo segundo, quem quer, a gente pode usar a palavra Deus sem problema. Todo segundo Deus está se comunicando, né? Eu gosto muito da palavra pleroma, essa coisa que não cabe, que não dá em lugar nenhum, que é tudo, que está em todo lugar, que está conversando com a gente. Quando a gente não tem essa orientação, vou dar um exemplo prático. Para a nossa jornada, para a jornada de fulano, ele precisa ter 5 conhecimentos, ele precisa aprender 5 coisas, de repente um pouco mais ligado ao desapego, ligado ao amadurecimento emocional, ligado a se desvincular de uma dependência paterna, sei lá, estou inventando aqui. E aí, talvez ele não encontre numa pessoa, né, ou num livro, aquilo que dê conta dessas 5 bocas fundamentais para ele poder se tornar cada vez mais autêntico. Então, o que esse mandamento diz é o seguinte: o mestre, ele, holograficamente, ele se distribui em fulano, em beltrano, em cicrano. Naquele livro, naquele parágrafo, na natureza, no pássaro, naquela fala, naquela tia velha, naquele oráculo. Ou seja, hoje, eu digo que no Ocidente, né, se não há uma figura central, um guru, um mestre que pudesse nos orientar, uma orientação a gente precisa é como escutar, como ver, como perceber, né, o ser falando com a gente, usando pessoas, usando animais, usando forças da natureza, usando objetos para se comunicar com a gente. Ou seja, é um resgate de uma natureza xamânica, é um resgate de uma natureza xamânica sem a qual a gente vai depender de um livro sagrado ou de um intermediário. Eu só chego a Deus através de um padre. Eu só chego a Deus através de um livro. Nesse mandamento, quando a gente aperfeiçoa a escuta, aperfeiçoa o olhar, tudo é o mestre. Que a gente põe em plural. Tudo são os mestres. E aí fica muito confortável a gente estar no ashram 24 horas por dia. Nossa Senhora de Copacabana, na Rio Branco, entendeu? Na São Clemente. Que lugar é esse, meu Deus? Esse é o templo. Não tem outro. Ou vocês acham que o Himalaia... Gente, claro, os lugares têm energias diferentes. A de Rio Branco é um pouquinho diferente dos Himalaias, entendeu? Mas se a gente ficar na dependência, entendeu? Da conta bancária, pagar a viagem... Olha, quanta gente eu vi que foi para a Índia e voltou mais ou menos como foi. Foi lá com uma pretensão espiritual e quando percebeu estava fazendo turismo. Por quê? Por quê? Porque ela foi sem a escuta, ela foi sem o olhar, foi a carcaça. Foi para a Índia e voltou e voltou e é mais ou menos a mesma pessoa. Então a questão não está no lugar. Tá, como é que você desenvolve o teu aspecto poliglota? Olha, eu entendo algumas línguas. Entendeu? A língua, quando cai um livro numa página e abre assim, essa linguagem, a linguagem às vezes de um pássaro na hora certa. Existe um xingue, que é o xingue flor de ameixeira, que é um xingue excepcional, que você faz uma pergunta, né? E a resposta é dada por tudo aquilo que acontece no momento da pergunta. Então, se você perguntar, escuta, eu devo ou não devo fazer esse doutorado, eu estou apertado, devo ou não devo fazer isso? Aí ele joga as varetas, joga as moedas, mas naquele momento ele considera o horário e considera o que aconteceu. A buzina tocou na hora que fez a pergunta, entendeu? Ou seja, esse oráculo chamado vida, chamado cotidiano, chamado esses outros, que sou eu e que são os outros e que sou eu, e qual é o limite entre uma coisa e outra, entendeu? Então, se a gente não é iniciado nessa ordenha simbólica, a gente vive uma orfandade. Papai e mamãe não deram conta e não era para dar, porque não foi a formação deles. Meu professor me ajudou a passar na faculdade, mas não me ajudou a ser homem ou ser mulher. Então, o que eu quero dizer é que para nós ocidentais, esse mestre, ele se metamorfoseia numa força holográfica, né? Em cada situação, em cada lugar. Entende? Então, se a gente não tiver
essa abertura, a gente vai sempre estar dependente a submestres, que são aqueles que na verdade, um submestre, mais ou menos, para terminar, eu digo um submestre, é aquela história indiana que o elefante foi dado, um elefante chegou numa cidadezinha do interior da Índia, uma cidade de cegos, onde só moravam cegos ali, né? E aí... Desculpa, a gente comentou uma coisa. Opa! E aí, o elefante chegou numa cidadezinha da Índia, e é uma cidade de cegos. E aí um cego apalpou a tromba, e o outro apalpou o rabo, o outro apalpou a orelha, o outro segurou a perna, e cada um sacou o que era um elefante, entendeu? Perceberam nitidamente que era um elefante. Então o cara que pegou a tromba falou assim, nossa, agora que o elefante é um bicho comprido, parece uma serpente o elefante, impressionante. E foi assim. Então o que eu chamo de submestre é aqueles que não conseguem ter uma visão ampla e sim parcial do elefante. Então a gente falou do primeiro mandamento, compreender a história de vida. O segundo, compreender a constituição paterna e a natureza plural que nós somos. A gente conversou sobre o bom combate, que foi o terceiro. O quarto foi perceber a justiça imanente. O quinto, a ordenha simbólica das coisas que nos acontecem. E agora a gente chega no sexto, depois de passar por tudo isso, que seria o momento que a gente já está pronto para fazer a revolução. E a revolução seria exatamente aquilo que o Sérgio andou falando um pouquinho antes, não é? Seria o sexto mandamento, a nossa capacidade de transformar o passado para a gente chegar no presente. Bom, e aí a gente vai partir daquela ideia, que não é uma ideia, é uma realidade, que o que nos acontece, o que a gente vive, né, os fatos, eles são animados pelos nossos sentimentos. É o que a gente sente a respeito do que a gente viveu que confere valor às coisas. Ah, isso é bom, isso foi bom, isso foi ruim, que a gente sentiu assim. Isso tem valor, então isso não tem valor. Então, quando a gente percebe que são os sentimentos que conferem valor, a gente pode fazer uma coisa. Se a gente também tiver dentro de nós aquela questão da justiça imanente. Se eu permito que o sentimento que eu tenho guardado, às vezes difícil dentro de mim, triste, sofrido, raivoso, sei lá, porque eu vivi uma coisa, né, que despertou em mim esses sentimentos, mas se eu permito que esse sentimento tenha uma transa, digamos assim, transe com a minha consciência da justiça imanente, se essa minha consciência de justiça imanente se inocule dentro do meu sentimento, eu transformo meu sentimento. Esse sentimento, ele fatalmente vai ter que mudar. E se o meu sentimento muda, o meu passado muda também. Claro que isso não é, mas isso é trabalhado. Claro que também não é o evento concreto que aconteceu lá atrás que muda, mas a relação dentro de mim com esse passado muda. E quando isso ocorre, né, é aquele momento daquela frase que o Sérgio disse que impressionou ele tanto no passado. Quando eu li o livro eu também fiquei muito mobilizada com aquilo, a capacidade de então ter uma infância feliz agora, e era isso que o autor queria dizer, não é? Quando isso acontece, é porque dentro de nós mudou alguma coisa. Nós não somos os mesmos mais. E quando nós não somos mais os mesmos, né, se abre dentro da gente a possibilidade do novo realmente. Dos fatos novos também poderem acontecer, porque a gente se renovou. Então, sabe aquela história que às vezes a gente fala assim, não sei o que acontece comigo, porque na minha vida vive cheia de pessoas que fazem isso, fazem aquilo, repetem sempre, ou estou sempre vivendo essa mesma situação, as pessoas mudam, mas o assunto não muda, né? Quando a gente muda o sentimento
a gente muda o passado, a gente se muda. E os fatos novos, então, podem surgir na nossa vida e a gente se renovar. Então, essa que é a grande revolução, esse é o 6º mandamento. A gente poder, eu acho que colocar na prática a nossa capacidade de transformar o passado para a gente poder estar vivendo o presente. Porque senão a gente fica vivendo o presente sempre agarrado lá no que já foi. Né? Porque a gente está reagindo aqui em função do que já foi e não das coisas que estão acontecendo agora.